Olá, sejam bem-vindos ao meu culto do Evangelho no Lar. Eu sou a Rose e tenho um prazer imenso em receber vocês comigo. Aqueles que já fazem o culto, já conhecem o culto, eu sempre digo, sejam muito bem-vindos para somar. Porque assim nós podemos orar juntos, vibrar juntos, na mesma direção de paz para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos familiares, para todo aquele espaço que nós chamamos de lar. E para você que não é ainda uma pessoa que exercita, que conhece, que faz o culto do Evangelho no lar, eu preciso te dizer que o culto é extremamente importante. Ele é importante do mesmo modo como nós compramos o nosso alimento, colocamos em casa para termos as refeições, para não faltar nada. Ele tem a mesma importância do cuidado que nós temos com o nosso corpo, para higienizar o nosso corpo todos os dias, constantemente, para cuidar da nossa saúde. Essa pessoa que faz tudo isso, que somos todos nós, imagino eu, também deve cuidar da parte espiritual. E a parte espiritual é muito mais do que só uma vez por semana. O culto, ele é designado para ser feito uma vez por semana, no mínimo. Então, para que nós possamos parar dentro do nosso espaço que chamamos de lar, porque não é uma casa, só uma casa, é um lar. Existe uma diferença entre uma casa e um lar. Uma casa é aquele abrigo que muitas das vezes te sustenta da chuva, do sol, te oferece um lugar para dormir e um alimento na mesa. Um lar, ele além de ter tudo isso, ele tem acolhimento, ele tem conforto espiritual, ele tem família, ele tem sorrisos, ele tem lágrimas, ele tem mãos entrelaçadas. E se não as temos, precisamos chamar urgentemente esse nosso cantinho de lar. Precisamos providenciar. E o culto do Evangelho, ele nos leva a isso. Nos leva a considerar um novo olhar sobre aqueles que nos participam da mesma vida, que estão ali junto conosco. Não precisa ser consanguíneo, precisa ser irmão de alma, precisa ser parente de alma, precisa ser sangue de alma. Aqueles que nós viemos para trabalhar a fraternidade, a amizade, o acolhimento. E nós sabemos muito bem que nem sempre nas nossas famílias nós encontramos tudo isso. Mas é por isso que Deus nos coloca ali, para que nós possamos nos desafiar a nós mesmos, não ao outro, mas a nós mesmos, a amar. A olhar para aquele semelhante que nós ainda não conseguimos estruturar uma linha de amizade, de carinho real e entender que ele é mais do que um parente. Ele é um companheiro na jornada evolutiva. E se não dá para amar imediatamente, nós temos a obrigação de trabalhar a boa conduta moral, digna. Então, o culto do Evangelho no lar, ele é tudo isso e muito mais. Para você, então, que não faz, eu convido você a estar comigo, a estar conosco neste momento, para que você possa também se lembrar do seu lar
e, neste momento, vibrar por todos aqueles que você ama e, por que não, por todos aqueles que o nosso coração ainda não aprendeu a amar também. Então, neste momento, vamos começar o culto. Nós sempre começamos com uma prece. Lemos um livro edificante, uma parte pequena. Depois fazemos a explanação que nos é possível. E então encerramos o nosso culto. Portanto, ele é breve. Hoje eu tenho comigo aqui o Livro dos Espíritos, porque eu sou espírita de convicção religiosa. Mas abranjo o meu estudo a todas as culturas que emanam no seu cerne a boa conduta moral, o estoicismo de caráter. Assim sendo, se você não é espírita, também não há problema de estar conosco. Você pode usar para o culto o seu livro aí da sua igreja, da sua fé. Não há problema nenhum. Então eu convido a todos a fecharem os seus olhos, se sentirem bem, prontos para isso. Trazer à mente a figura do nosso irmão Jesus. Este irmão maior que andou pela terra, esteve entre nós e deixou o seu legado. Este legado que em nosso coração nós tentamos seguir nos dias de hoje e até sempre. Assim sendo, rogamos a Deus nosso Pai que nos proteja em mais este momento, em que vamos, Senhor, ceiar, nos banquetear de todo o alimento espiritual que o Senhor achar por bem nos mandar neste momento. Pedimos a vossa proteção e iniciamos aqui o nosso culto. Que assim seja. No culto, nós abrimos de modo aleatório. Este é um livro de perguntas e respostas. Vou abrir aleatoriamente. Nós caímos aqui na parte segunda, no capítulo 6, da vida espírita. A questão é a 294. Ela das relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Olha o que nós estávamos falando sem saber o que aconteceria, tá vendo? Na parte segunda, no capítulo 6 da vida espírita, o tópico é relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. A questão 294. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine a simpatia? Essa é a pergunta. Resposta: essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. A questão 295 vem em seguida a perguntar que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo. Resposta: se são bons, eles vos perdoam segundo o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até, não raro, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. A 296 pergunta: são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? E a resposta é não. Por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Para que tenhamos ideia, falávamos antes a respeito de acolhermos os nossos mais próximos, e aqui nós abrimos aleatoriamente e cai justamente nas relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas. Na questão 294, ele pergunta se a lembrança de atos maus que cometemos
um contra o outro, constitui obstáculo para reinar a simpatia, não é? Constitui obstáculo que entre eles reine a simpatia. O que fica entre nós a ideia quando fazemos algo que nós sabemos que está equivocado e que porventura tenha prejudicado o outro? Aquele outro pode ser o outro que nós fizemos mal, consciente ou inconscientemente. Mas também o outro pode ser que sejamos nós, que sofremos a atitude equivocada de outro. Qual é o sentimento que fica? Será que nós temos a grandeza de alma de compreender o mal direcionado a nós? Será que nós temos a grandeza de alma já para perdoar? Porque pedir perdão é algo que comumente nós fazemos. Perdão a Deus pelos nossos equívocos. Rezamos, oramos o Pai Nosso, onde diz que nós vamos perdoar o outro, assim como nós conseguimos perdoar. Olha o que nós estamos falando nesta oração. Aí nós nos perguntamos, eu já tenho condições de perdoar o erro de outros, de outrem, em minha direção? Enquanto estes equívocos são pequenos, nossa mente até abraça a questão, mas e se for algo extremamente grande? Na questão 295, pergunta que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo. É disso que nós estamos falando. Uma vez que a doutrina espírita nos ensina que a vida continua. Nós só temos uma vida, esta que nós vivemos. Empunhamos personalidades e corpos diferentes durante várias encarnações, necessárias para passarmos nesta escola da vida. Aprendemos um cadinho aqui, erramos um cadinho ali e vamos acertando até que nivelemos este caminho em direção ao alto, a melhora espiritual. Nós chamamos isso de evolução espiritual. Então aqui está perguntando qual o sentimento que anima. Se eu encarnado, a pergunta é se nós encarnado, será que nós já conseguimos perdoar o mal em direção a nós? E se isso acontecesse e nós desencarnássemos, levando aquele sentimento, como seria? Será que se fôssemos nós em direção a outrem, aquele outrem teria a condição de nos perdoar também? Podemos pensar isso também lendo a questão de novo 296. Se são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos, e aqui diz que não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. A pergunta é assim, eu posso dissimular? Porque aqui na Terra eu posso. Às vezes eu estou com vontade de chorar e faço de conta que não. Às vezes eu tenho vontade de rir de alguma coisa e faço uma cara diferente. Nós dissimulamos. Mas quando estamos em espírito, isso não é possível. Porque a matéria nos permite determinados trâmites que a sutileza do espírito não permite. Nós somos o que somos enquanto espírito. Está estampado no nosso desenho espiritual, no nosso perispírito, nas emanações que nós vamos deixando, as impressões por onde passamos. Somos nós. Então, nós não conseguimos dissimular. Aquilo está impregnado em nós. Então, vejamos o contexto. Se eu ofendo ou leso alguém, aquele alguém, o que ele sentiu em minha direção foi o mesmo que eu sentiria se alguém lesasse a mim? De uma forma profunda, pesada,
como tantas notícias que nós vimos e ouvimos aí, principalmente ultimamente. O que é que o outro levaria de mim depois da morte? O que eu levaria do outro depois da morte? E a pergunta continua assim: e chegando lá eu posso dissimular? Não. Nós não conseguimos fazer isso. Então, o que nos fica no dia de hoje, para a nossa reflexão, é pensarmos quem nós somos, de verdade. Como nós estamos nos comportando na nossa casa? Nós estamos sendo justos com aqueles que convivem conosco? Nós estamos perdoando os deslizes, as faltas, as pequenas e as sérias? Porque é interessante registrar todas as vezes que nós falamos sobre o assunto. O perdão, ele não exige de você atitude nenhuma após o perdão. Ele não exige que você faça necessariamente nada além de perdoar. Você já dá o exemplo pela sua postura. Como nós vamos andar daí para frente? Seguimos o nosso caminho com a mesma docilidade ou implementando a docilidade e trabalhando em nós a autocompreensão. Porque daí nós lembramos do segundo mandamento de Jesus, não é? Nós lembramos quando ele diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não conseguirmos vislumbrar em nós o ser imperfeito que ainda somos, que cometemos erros, que temos falhas, elas são pequenas talvez hoje, mas no passado talvez tenham sido enormes. E quem sabe daqui para frente quantas ocasiões de acertarmos e erraremos teremos. E quanto carregaremos de necessidade do perdão do outro. Essa visão é importante ser trabalhada dentro do lar, com o marido, com a esposa, com o companheiro, com a companheira, com os filhos, com os irmãos, com os vizinhos, com aqueles que encontramos pelo caminho. É importante refletirmos. Antes de nos indignarmos, pararmos e analisarmos. Essa é uma lição para todos nós. Eu estou aprendendo, imagino que todos nós juntos estamos aprendendo e vamos reflexionar a respeito desta ponderação. A reflexão nos convida a uma renovação, a um descobrir e uma renovação tão necessária em nossa vida íntima e, por conseguinte, no ambiente em que vivemos. Eu convido a todos, então, para que nós possamos agradecer a Deus, trazendo à mente aqueles que estão fora dos seus lares, trazer à mente os lares, os seus parentes, as pessoas mais próximas, todo o seu caminho, onde você passa, e imagine-se deixando um rastro de luz azul por onde você passa, num sorriso sincero, numa palavra branda, num silêncio caridoso, no amparo do que pudermos fazer, ou simplesmente da oração íntima para deixarmos por onde passarmos. Assim, Senhor Deus, gostaríamos de que todos os lares aqui presentes recebam os eflúvios dos nossos corações, estes que já sabem amar pela presença de um filho, pela presença de um companheiro, de uma companheira, pela presença de um irmão, de um pai, de uma mãe, em alguma instância, este amor, que seja dividido por todos estes lares que aqui estão,
partindo dos nossos corações, numa união, Senhor, para que possamos usufruir do lar maior, da unicidade, da paz que mora dentro de nós e possamos distribuí-la pelos caminhos onde passarmos. Agradecidos estamos por esta ceia, por essa fartura, por essa abundância de vossos ensinamentos. Assim, Senhor, deixamo-nos a nós, as nossas famílias, em vossas mãos de amor e paz. Que assim seja. Terminamos aqui então mais um culto do Evangelho no Lar. Eu quero agradecer a companhia de cada um de vocês e quero que vocês saibam que a companhia de vocês, tenho certeza, foi extremamente importante para este culto e para todos aqueles que participaram dele. O meu abraço a todos e a minha gratidão.